Hoje nós veremos Mateus 22. Mateus 22 nos conta uma parábola de um rei que preparou às bodas uma festa para o seu filho e mandou que os seus servos saíssem pela rua e convidassem as pessoas. E chamaram os convidados para as bodas, mas ninguém quis ir, ninguém se importou. Então ele chamou outros servos e falou: vão lá agora, convidem, diga que o boi já foi sacrificado, os cevados, está tudo pronto, é só eles virem para a festa. E, no entanto, fizeram pouco caso. Uns disseram que não podiam, outros disseram que iam para o campo, outros seguiram seu caminho e outros ainda maltrataram, bateram, ofenderam e até mataram quem lhes foi enviado. Essa parábola que Jesus conta mostra, na verdade, a realidade da humanidade. Deus preparou tudo já. É uma grande festa o que Cristo pode proporcionar ao ser humano. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Estar com Cristo é a plenitude realmente da glória. Só que o ser humano age dessa forma, com descaso. Não tem tempo, não tem interesse, prefere continuar no seu campo com o plantio daquilo que são as suas ervas amargas e acabam, quando não, até maltratando os mensageiros a quem Deus lhes envia. Diz então que o Senhor rei ficou muito irado. E ele então rejeitou aqueles homens, disse: olha, essas pessoas não são dignas então de estarem nessa festa. Então ele disse para que fossem e chamassem qualquer um, tanto bons quanto maus, e colocaram dentro daquela festa. E as pessoas foram. Eram pessoas agora que nem se julgavam dignas de estar em tal festa. E assim ocorreu. O Senhor veio e realmente ele trouxe essa palavra para os judeus, para os religiosos da época, né? Para todos aqueles sábios, só que eles fizeram pouco caso. Então, o Senhor falou: ok, eu quero todos, chamem os bons e os maus. Então os pecadores, como nós, tiveram acesso também a essa festa, a esse contato com o Senhor Jesus, a toda a misericórdia divina, plano divino e bênçãos advindas da comunhão. E então diz a palavra do Senhor que tanto bons quanto maus foram convidados e tiveram acesso. Só que no meio daquela festa havia um homem sem vestes nupciais. E ele foi logo detectado pelo rei, porque aquilo era um desrespeito. E então foi perguntado: por que você veio à festa, mas sem vestes nupciais? Se eram bodas, as bodas do filho. E então aquele homem foi exposto e diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. O que significa isso? Hoje o Senhor chama a todos, os bons e os maus, não importa, que venham para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas venham com respeito, venham realmente com teu coração disposto a honrar ao teu Senhor. Então, não importa a sua situação, a sua condição, mas se você é convidado, como o Senhor tem convidado, através de pessoas, através de mim agora, através da mídia, a você vá a um culto, vá a uma festa, um culto, celebrar a Deus, vá, mas vá com respeito no seu coração, porque quem vai desordenadamente, não no sentido ritualístico, mas no sentido de não estar nem aí, você permanece e é lançado em trevas exteriores, porque se você não consegue honrar ao Deus que te ama tanto, ao Deus que te dá essa oportunidade de graça, como você superará a condição que você está? Vá na igreja, não importa se você é bom ou é mau, se você é considerado digno ou indigno. Indigno aos olhos do Senhor é aquele que faz descaso dele.
Indigno aos olhos do Senhor foram aqueles que fizeram descaso do convite, mas tanto os bons quanto os maus, tanto os que estavam na pior condições, eram bem-vindos, porque 99% aos olhos humanos não eram dignos, mas foram de forma respeitosa privilegiar o filho daquele rei. E que você possa ter esse coração que privilegia, que honra, que quando vai a um culto, vai para exaltar o nome do Senhor, que quando vai à igreja, e vá sempre e permaneça diante do Senhor, vá com o coração realmente para glorificar a Deus, quer você seja digno ou indigno, mas que você possa estar ali com respeito ao teu Criador, sabendo que Ele é o que é capaz de lhe dar as maiores vitórias e curas, porque se nós não honramos ao Senhor, nós somos lançados em trevas exteriores, e ali simbolizava que aquele homem se perdeu para sempre. Então perceba, há dois tipos de pessoas: aqueles que tanto faz, não se interessam pelas coisas de Deus. 2. Aqueles que reconhecem a Deus, a grandeza de Deus, e o honram, que o reconhecem, que o respeitam, embora tenham suas falhas. E o terceiro tipo é aqueles que não fazem caso da graça e não o respeitam com um coração sincero. Então diz, a passagem ainda continua, que Jesus explicou essa seriedade deste fato. Então também em Mateus 22 falaram a respeito de pagar impostos, e Jesus fala para dar a César o que é de César, para dar a Deus o que é de Deus, e também a passagem importante onde perguntam para Jesus como será na eternidade, né? E aí Jesus fala que lá na eternidade o ser humano será como um anjo. Depois da ressurreição, não se casam nem se dão em casamento, que todo ser humano será como um anjo. Então, há muitas pessoas, né? Há religiões que até pregam, né? Que depois da eternidade você casa com várias mulheres, etc e tal, mas você vê que o ensino de Jesus deixa bem claro que após a ressurreição, aqueles que forem salvos, quem são esses? Aqueles que têm fé no Filho de Deus e o respeitam. Estes, o que? Serão como anjos, não terão sexualidade, não casam e nem se dão em casamento, mas serão benditos do Pai e estarão diante da glória do Senhor. Deus abençoe.